Você já reparou em algo curioso nos homens mais poderosos da história? Eles falam pouco, não porque não têm o que dizer, mas porque entendem algo que a maioria nunca vai aprender. Cada palavra desnecessária é uma brecha na armadura. Enquanto o mundo grita para ser ouvido, o homem forjado pela disciplina permanece em silêncio, e é exatamente esse silêncio que o torna inquebrável. Bem-vindo à Forja da Vontade. Hoje vamos falar sobre uma das armas mais poderosas e mais subestimadas do estoicismo: o silêncio deliberado. Vivemos em uma era de ruído constante. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo quer se pronunciar. Todo mundo sente que se não falar, se não postar, comentar, reagir, vai desaparecer. Mas pensa comigo, quando você observa as pessoas que mais falam ao seu redor, quantas delas realmente fazem algo de valor? Quantas agem? A loquacidade, o falar em excesso, é na maioria das vezes o disfarce da inação. É o som que o fraco faz para parecer forte. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos. E foi por isso que Epicteto, escravo que se tornou um dos maiores filósofos de todos os tempos, dedicou capítulos inteiros de seu manual a ensinar: guarda a tua boca como guardas a tua fortaleza. Epicteto foi direto, como era de seu feitio. No capítulo 41 do seu manual, ele escreveu algo que parece simples, mas carrega o peso de uma vida inteira de disciplina. Pela maior parte, cala sempre. E dize só as coisas necessárias, e essas com poucas palavras. Leia de novo: pela maior parte, cala sempre. Não é um convite, é uma lei, é um princípio de vida. Epicteto não estava pedindo o silêncio de 5 anos que Pitágoras impunha aos seus discípulos, esse silêncio total monástico. Ele estava pedindo algo mais difícil do que isso: um silêncio civil, proporcional, praticado no meio da vida comum, no meio das pessoas, no trabalho, nas relações. O silêncio que exige mais autocontrole, porque está sempre sendo testado. E quando falar, poucas palavras, só o necessário, nada além disso. Mas por que poucas palavras? Porque Epicteto entendia uma verdade que a maioria das pessoas nunca para considerar: o pensamento se aferra ao assunto da conversa. Quando você fala muito sobre um tema fútil, sobre jogos, sobre fofoca, sobre o que fulano fez ou deixou de fazer, seu espírito começa a se moldar aquilo. A matéria da conversa vai impregnando o seu caráter. Você se torna, aos poucos, o nível das conversas que frequenta. Isso não é metáfora. Isso é observação direta da natureza humana, registrada por um homem que viveu como escravo e mesmo assim se tornou livre por dentro. E ele foi ainda mais fundo. No capítulo sobre convivência cotidiana, Epicteto instrui seu discípulo a fugir dos banquetes de gente vulgar e fora da sua convivência. Porque quando o companheiro não andar limpo, saiba que o que muito se ajunta com ele, por mais limpo que esteja, por força de se sujar. Isso não é arrogância, é discernimento. Epicteto entendia que o ambiente molda o caráter, que as conversas que você escolhe ter ou não ter definem quem você vai se tornar. Cada reunião em que você participa, cada grupo em que você se insere, cada conversa que você permite que aconteça está te forjando ou te corroendo. Não existe posição neutra. Você está sendo moldado o tempo todo pela qualidade ou pela falta de qualidade das trocas que você aceita. No capítulo 42 do manual, Epicteto é categórico: quando estiveres com gente com quem não tens assunto, cala-te. Simples, brutal, verdadeiro, e note que ele não disse fale pouco, disse cala-te, porque há situações em que a única resposta digna é o silêncio, não o silêncio envergonhado de quem não tem o que dizer, o silêncio soberano de quem escolhe não desperdiçar sua energia. E para quem tem autoridade, para quem é respeitável, Epicteto vai além: se for pessoa autorizada e respeitável, você pode fazer com que os outros mudem de conversa. Mas quando isso não for possível, o silêncio é a correção dos seus próprios costumes. É você se protegendo sem precisar de um discurso para se explicar. No capítulo 53 do manual, ele escreve: nas conversas familiares, guarda-te de contar tuas façanhas e os perigos que passaste, porque não gostam tanto os outros de ouvir os trabalhos que passaste, quanto tu de os passar pela memória e contar. Olha que insight poderoso. Epicteto está dizendo: quando você fica contando suas histórias de sofrimento, suas batalhas, suas conquistas, quem você está servindo? A si mesmo. É o ego buscando validação. É a criança interior gritando: olha para mim, eu passei por tanto. E o estoico não busca validação. O estoico age, suporta, cresce e guarda para si o peso que carregou. Logo em seguida, no capítulo 54, ele vai além: guarda-te também de fazer rir a ninguém, porque te pões a perigo de dar contigo em homem plebeu, e de que teus amigos te percam o respeito e a reverência. A leveza em excesso, o palhaço social, o homem que precisa ser o centro das atenções, esses são sinais de fraqueza, não de força. E no capítulo 55, um dos mais poderosos de todo o manual: quando houver conversas desonrosas à sua volta, se não puder corrigi-las, reaja com silêncio e a vergonha do rosto, sem discurso, sem sermão, sua postura já diz tudo. Marco Aurélio foi imperador de Roma por quase 2 décadas, comandou legiões, governou milhões.
E nos deixou um diário, as meditações, que não foi escrito para ser publicado, foi escrito para si mesmo. Isso por si só já é uma lição de silêncio. O homem mais poderoso do mundo ocidental conversava consigo mesmo, não com as multidões, não discursava para a história, não construía sua imagem pública com palavras grandiosas, ele se forjava em privado. E é nas meditações que encontramos algumas das instruções mais precisas que já foram escritas sobre o poder do silêncio e da ação. Nas meditações, Marco Aurélio escreveu palavras que deveriam estar gravadas na parede de todo homem que busca o autodomínio: nenhuma palavra desnecessária, nenhuma ação sem propósito. 6 palavras, um código de vida inteiro. E logo depois, no mesmo livro, ele aprofundou porque a maior parte do que dizemos e fazemos não é essencial. Se você puder eliminar isso, terá mais tempo e mais tranquilidade. Pergunte a si mesmo a cada momento: isto é necessário? Pensa nisso. Uma única pergunta que, se aplicada com honestidade, filtraria 90% das suas palavras cotidianas. Marco Aurélio entendia que falar demais não é apenas um desperdício de energia, é uma perda de poder. Cada frase jogada ao vento sem necessidade é energia que poderia estar alimentando sua ação, sua disciplina, sua transformação. E quando Marco Aurélio descreveu o caráter de Máximo, um dos homens que ele mais admirava, uma das coisas que destacou foi esta: ninguém jamais viu aquele homem suar. Tudo era abordado com lógica e consideração, com calma e ordem, mas com decisão e sem pontas soltas. A alma em estado de prontidão indomável. Perceba o que ele não disse. Ele não elogiou o Máximo por seus discursos, não o admirou por sua eloquência. O admirou pela serenidade, pela decisão silenciosa, pela consistência entre o que pensava e o que fazia sem precisar falar sobre isso. E então Marco Aurélio escreveu talvez a frase mais poderosa de toda a filosofia estoica sobre este tema: a mente sem paixões é uma fortaleza, não há lugar mais seguro. Uma vez que nos refugiemos ali, estamos seguros para sempre. A fortaleza não grita, a fortaleza existe, e é exatamente por isso que ninguém consegue derrubá-la. A pessoa que reage a tudo com palavras, que precisa comentar cada provocação, que não suporta o silêncio depois de uma ofensa, essa pessoa não tem fortaleza. Ela tem paredes de papel. Qualquer vento a abala. Mas o homem que aprendeu a calar, que aprendeu a processar dentro de si antes de responder para fora, esse homem construiu algo que ninguém pode invadir. Há um trecho das meditações que poucos citam, mas que deveria ser mais conhecido: não existe dano que o exterior possa causar ao que é interior, a não ser que você permita. Ninguém te ofende com uma palavra, a não ser que você decida ser ofendido. E quando você reage com mais palavras à palavra que te ofendeu, você está confirmando o poder que o outro tem sobre você. O silêncio, nesse caso, não é derrota. É a demonstração mais eloquente de que nada daquilo te alcançou de verdade. Em outro trecho, Marco Aurélio é ainda mais direto para te falar sobre como é o homem bom e simplesmente sejam. Quantos homens você conhece que falam sobre crescimento, mas não crescem, que falam sobre disciplina, mas não se disciplinam, que postam sobre filosofia, mas vivem como escravos das próprias emoções? O silêncio de Marco Aurélio não era passividade, era concentração total. Era a recusa de gastar energia com o que não serve. E ele ainda foi além ao tratar do aplauso alheio, aquele veneno sutil que leva tantos homens a falar mais do que deveriam. Marco Aurélio escreveu sobre isso com uma clareza que corta uma plateia aplaudindo, nada mais do que o estalar de línguas, que é tudo que o elogio público representa, um estalar de línguas. E depois fez uma pergunta que dói em quem tem coragem de responder com honestidade: você quer o elogio de pessoas que chutam a si mesmas a cada 15 minutos, a aprovação de pessoas que desprezam a si mesmas. Perseguir a aprovação através das palavras é trocar a sua paz por barulho, é vender sua fortaleza por aplausos que desaparecem antes que o eco acabe. Entenda uma verdade incômoda: falar demais é quase sempre um sinal de insegurança. O homem que não tem certeza do próprio valor precisa de palavras para se provar. O homem que não está confortável com o silêncio está, na verdade, desconfortável consigo mesmo. Epicteto chamava isso de falta de caráter. Marco Aurélio chamava de ausência de autodomínio. Quando você sente aquela compulsão de dar sua opinião em tudo, de justificar cada decisão sua, de explicar seus planos antes de executá-los, isso é o ego inseguro falando. Não é força, é medo. E há outro ponto que os estoicos conheciam bem: quem fala demais entrega demais. Quando você revela seus planos, suas ambições, seus medos, você dá às pessoas poder sobre você. Não porque elas sejam necessariamente seus inimigos, mas porque o julgamento alheio contamina sua ação. Você começa a agir para agradar, não para crescer. O silêncio protege sua visão, protege sua energia, protege seu caminho. Nas meditações, Marco Aurélio descreveu o que deveria ser o estado ideal de um homem: sem descuido nas ações, sem confusão nas palavras, sem imprecisão nos pensamentos. Perceba a ordem. As palavras vêm depois das ações e dos pensamentos. Elas são o produto final de um processo interno.
Quando o processo interno está correto, quando os pensamentos estão alinhados, quando as ações são deliberadas, as palavras que surgem têm peso, têm precisão, têm propósito. E as palavras que não precisam surgir simplesmente não surgem. Esse é o estoico em funcionamento pleno. Então, como aplicar isso na prática? Como forjar esse silêncio deliberado? Os dois filósofos deixaram um roteiro claro. A primeira lei é filtrar antes de falar. Marco Aurélio disse: pergunte-se a cada momento isto é necessário. Antes de abrir a boca, de enviar aquela mensagem, de dar aquela opinião que ninguém pediu, pause. Um segundo. É necessário. Se a resposta não vier com clareza total, o silêncio é a escolha certa. A segunda lei é não contar suas batalhas antes de vencê-las. Epicteto foi direto ao dizer que contar seus feitos e sofrimentos serve ao seu ego, não à sua evolução. Guarde seus planos como guarda uma chama exposta demais ao vento, apaga. A terceira lei é escolher com quem você fala, com quem não tem o que agregar. Cale-se, não por arrogância, por respeito ao seu próprio tempo e energia. O ambiente importa, as conversas importam. Cada hora gasta em conversa vazia é uma hora roubada da forja. A quarta lei, e talvez a mais poderosa de todas, é deixar suas ações falarem. Para de falar sobre como é o homem bom e simplesmente sejam. Marco Aurélio não precisava de discursos. Governou um império, enfrentou guerras, pestes, traições e continuou se forjando no silêncio do seu próprio caderno. Seus atos eram a voz. Há algo que poucos percebem: o silêncio, quando praticado com intenção, muda como as pessoas te veem. E mais importante, muda como você se vê. Quando você para de correr atrás da aprovação com palavras, você começa a encontrar em si mesmo a aprovação que antes buscava fora. Isso é o que os estoicos chamavam de liberdade interior. Epicteto, que foi escravo acorrentado, humilhado, sem voz no mundo externo, entendeu que a verdadeira liberdade mora no espaço entre o estímulo e a resposta. No silêncio antes da palavra, na pausa antes da reação. Marco Aurélio, que tinha poder absoluto, poder para falar, para decretar, para ser ouvido por milhões, escolhia o silêncio, escolhia a ação, escolhia a forja. E foi exatamente isso que fez deles dois dos homens mais influentes da história, não o volume das suas vozes, mas a profundidade do seu caráter construído no silêncio. Nas meditações, Marco Aurélio registrou algo que vale ser guardado como um mantra: o nosso valor é medido pelo que dedicamos nossa energia, não pelo que falamos que vamos fazer, não pelas opiniões que compartilhamos, pelo que realmente fazemos, sustentamos e construímos em silêncio, dia após dia, sem plateia. Isso é o que separa o forte do fraco, não a ausência de pensamentos, não a ausência de sentimentos, mas o domínio sobre o que sai da boca. A boca pode ser uma espada ou uma ferida. Você escolhe. O silêncio não é fraqueza, não é timidez, não é omissão. O silêncio é autodomínio em ação. É a prova de que você controla a si mesmo, de que você não precisa da reação alheia para saber quem você é. Epicteto sabia disso acorrentado, Marco Aurélio sabia disso entronizado. Dois homens em extremos opostos da hierarquia humana chegaram à mesma verdade, e agora você sabe também. A próxima vez que sentir aquela vontade de falar só para ser ouvido, pause, respire, pergunte: isto é necessário? Se não for, guarde, alimente o fogo interno, deixe que a forja faça seu trabalho. Você está sendo moldado em silêncio. Se este vídeo te moveu, deixa o like e se inscreve na Forja da Vontade. Cada semana uma nova lição forjada nos textos dos maiores filósofos da história. Sem ruído, sem enfeite, só o essencial. Nos vemos na próxima Forja.